Eu agradeço muito a todos aqui pela presença e muito também pela coordenação do evento, por ter nos convidado para participar. Meu nome é Tihana, é um nome bem difícil mesmo. Lá em casa, minha mãe não teve dó. É Tihana, Chayenne e Bruce. Então, todos nós da família temos nomes diferentes. E eu sou hoje diretora de ESG da Associação Comercial e Empresarial de Goiânia e tive o privilégio de ser convidada aqui pela organização do evento para falar um pouco a respeito das oportunidades nessa área, especialmente dentro do setor energético, do setor elétrico. E que assim, o ESG hoje, ESG vai ser o tema do século. Na verdade, nós estamos diante de uma barreira climática, de uma barreira ecológica, ambiental, e isso é inevitável. Independentemente de quem acredita que isso seja uma coisa que foi produzida pelo homem ou que seja natural, porque tem gente que diz que isso é cíclico, de tempos em tempos acontece de fato um degelo da Terra, nós estamos tendo essa temperatura aumentada naturalmente, independentemente da corrente que você acredite, o fato é que nós estamos enfrentando um aquecimento global em grande escala e que prevê aí que realmente o clima vai se modificar ao longo do tempo, nos próximos anos. E, independentemente dessas correntes, o que a gente sabe é que nós vamos sofrer as consequências disso. E o que a gente está tentando fazer, então, em nível global, é o quê? Frear ao máximo esses acontecimentos, porque de uma forma ou de outra, o ser humano ele está acelerando esse degelo, está acelerando esse aquecimento climático. Bom, com tudo isso que vem sendo dito desde os anos 70, na verdade, porque a gente tem aí primeiros estudos falando de que o clima realmente se modificaria, no século que nós estamos vivendo hoje. A gente tem aí estudos que datam de 1950. Mas o problema foi ficando sério mesmo a partir de 70, que quando surgiu também, muitos movimentos em relação ao clima, em relação ao meio ambiente, quando começaram a acontecer os encontros da ONU em relação ao clima. Então, muita coisa aconteceu nos últimos tempos. E as empresas passaram a se mobilizar. Não só porque isso era uma necessidade e passou a ser também cada vez mais uma exigência dos mercados consumidores mais avançados, como o europeu, por exemplo, o próprio mercado norte-americano, mas também porque, de fato, falar sobre o clima, falar sobre o meio ambiente, defender o meio ambiente, ter medidas, ações relacionadas ao meio ambiente, também passou a ser uma jogada de marketing. Com esse público que cada vez mais crescia, e um público que protege o meio ambiente, que não se importa de gastar um pouquinho a mais para ter um produto ali que tem um apelo ambiental, então as empresas passaram a ver que isso também era um bom negócio. Mais recentemente, o problema ficou sério mesmo, e aí várias empresas, inclusive no ano de 2021, no final de 2021, muitas empresas conhecidas, a Apple, a própria Microsoft, a JBS aqui no Brasil, algumas grandes empresas brasileiras também assinaram uma carta dos empreendedores dizendo o quê? Que a partir de então, eles iriam focar as suas ações, focar os processos das suas empresas para que fossem cada vez mais sustentáveis. Então, o ESG ele surge nesse contexto de início de século aqui, e se fortalece muito desde 2020. Desde um pouco antes da pandemia, mas a pandemia acaba ressaltando ainda mais a importância de se cuidar desses fatores que são do meio ambiente, mas não só. E as empresas passam, então, a assinar, a se comprometer. E uma das maiores empresas, na verdade, a maior empresa, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do planeta, ela tem 7 trilhões de dólares investidos, de seus acionistas, dos seus clientes. Ela, em 2020, ela faz uma coisa assim que foi inédita no mercado financeiro e que ele deu um start, um boom aí dentro do mercado financeiro para que os acionistas passassem a ver o ESG como um fator muito importante para se investir em empresas. Ela passa, em 2020, a BlackRock, ela junta-se ao Action 100 Plus, que é a ação dos 100 mais, que são grandes empresas em nível mundial, que passam a dizer o seguinte: a gente só vai investir agora em ativos cujas empresas se preocupem e tenham
ações e que tenham certificações na área ESG. Nesse momento, agora que a gente tá conversando, muitas certificações, né, estão surgindo. Você pode ver pela internet mesmo, se vocês veem cursos, né, gostam de ver essa questão assim, da área de educação, muita coisa nessa área de ESG surgindo, se ampliando, aumentando bastante, porque vai ser assim, difícil você encontrar uma empresa grande que não tenha essa preocupação e não busque qualquer certificação no ESG. E, por incrível que pareça, apesar do mercado, né, do mercado elétrico, ele já tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, especialmente porque as hidrelétricas, né, as empresas que têm hidrelétricas, empresas que têm grandes empreendimentos, né, na área aí de energia elétrica, elas já são obrigadas a cumprir muitas legislação, né, elas são obrigadas a ter certificações, eles são já obrigados a cumprir bastante coisa e fazer bastante compensação ambiental. Apesar disso, o setor elétrico é um setor que ainda está bem incipiente no que diz respeito ao ESG. E aí vamos falar um pouco, né, bem rapidamente aqui, o que então é esse ESG que está causando tanta preocupação e que vai se tornar tão importante nesses próximos tempos? O ESG é uma sigla que em inglês significa meio ambiente, né, ambiental, social e governamental. Então, embora esse ESG ele esteja muito voltado, né, para essas questões, tenha surgido por causa disso, e seja muito voltado para essas questões que estão aí na ordem do meio ambiente, ele não se trata só disso. Ele trata também da parte social e da parte de governança, né, das empresas, né? Então, perdão, eu falei governamental, mas não é governamental, não, é governança. E a governança, ela trata do que dentro das empresas? Se trata da transparência das empresas, dos sistemas que a empresa usa, dos processos que ela usa, por exemplo, para poder, por exemplo, fazer a prestação de contas com os seus clientes, fazer a prestação de contas com o próprio governo, pagamento de impostos. Então, a governança é uma coisa muito importante, especialmente para essas grandes empresas, especialmente aquelas empresas que têm acionistas, né, que têm seu capital aberto. Então, passa a ser assim, um fator importante, até porque essas empresas, elas têm, né, algumas práticas, às vezes, por exemplo, mesmo na questão de impostos, por exemplo, sonegação, ou às vezes ali, né, aquelas articulações ali contábeis, para poder, às vezes, sonegar. E a governança ela vem para dizer o quê? Para interromper tudo isso, para que as empresas modifiquem seu comportamento diante, né, das questões do próprio governo, de impostos, tributárias, etc. No caso da questão social, se exige, então, que as empresas passem a cumprir uma série de protocolos, né, de que elas respeitem, né, os direitos humanos, os direitos trabalhistas, que elas tenham respeito também com seus fornecedores, seus clientes, enfim. E na parte ambiental, é isso tudo que a gente já estava falando mesmo, preocupações com redução de custos, né, de redução com eficiência energética. Bom, então, uma série de fatores que se juntam aí e que passam a fazer com que essas grandes empresas, né, passem a adotar e passem a buscar certificações, uma vez que não só as empresas de capital aberto passam a ser cotadas e passa a ser mais importante para elas ter esses selos, né, de ESG por causa do mercado financeiro mesmo, mas também porque, né, o seu mercado consumidor também passa a ser mais exigente. A gente está passando por uma grande transformação nas nossas tecnologias. Cada vez mais vai se exigir energia elétrica e essas empresas elas passam então a ser muito mais cobradas nesse aspecto. E o que isso tem a ver com a gente? Com todas as outras, né, empresas que estão envolvidas, né, dentro do setor, pequenas empresas inclusive, e com a gente, né, que é uma associação comercial. Nós temos muitos associados ali dentro da SEG que mexem, por exemplo, com energia solar. Inclusive, né, quem é de Goiânia, a gente convida a conhecer a SEG. O Paulo aqui é até o nosso secretário lá, né, então quem quiser depois ter informações a respeito de como se associar, nós somos uma associação que defende, né, as causas dos empresários, estamos voltados para as pequenas e médias empresas, então assim, a gente tem bastante preocupação com tanto a instrução, orientação, educação dos empresários, como também defender as causas, né, que são as nossas, né, do empresariado. Bom, e o que tem então a ver com a SEG, né, a questão do ESG? Quando
um ator da cadeia, ele é pressionado a cumprir essas determinações, a ter esses certificados, a ter que respeitar essas exigências da área de ESG, ele acaba puxando toda a cadeia consigo. Ou seja, eu não sei se vocês já prestaram serviço aqui, por exemplo, para usinas hidrelétricas. Eu já fiz alguns serviços nessa área, né? Eu não cheguei a falar sobre a minha formação profissional, mas eu sou consultora na área de sustentabilidade e já desenvolvi trabalhos para usinas hidrelétricas, por exemplo, da ENGIE, né? Já trabalhei com monitoramento socioeconômico de atingidos de barragem também. Então, todas as questões assim, que estão bem envolvidas aí com a nossa área social e ambiental. E a gente, para poder fazer uma prestação de serviço para uma empresa dessa, a gente precisava ter, nós mesmos, vários certificados de conformidade para que a gente, enfim, né, provasse que nós também respeitávamos aquela mesma legislação e aqueles mesmos protocolos que a grande empresa respeita. Com isso, a gente vê aí que uma grande empresa ela acaba puxando a sua cadeia toda. Isso significa o quê? Que em breve nós seremos também, será exigido de nós, em pequenas empresas que também cumpramos esses requisitos, cumpramos esses protocolos. Então, a gente vem falando na ASEG que é muito importante que os pequenos empreendedores comecem já a se adequar a esses preceitos do ESG. E o mais interessante, as pessoas falam assim às vezes, nossa, mas uma pequena empresa, que benefício que ela vai ter com isso? Muitos benefícios. Além de ampliar o seu mercado, porque você passa a atender esses protocolos, além de você ter mais possibilidade, por exemplo, de trabalhar dentro de, enfim, chamadas, né, de grandes empresas, o próprio governo também, né, o nosso governo, como ele é signatário de vários acordos da União das Nações Unidas, então a gente pode passar também a atender esses requisitos e poder também prestar serviço nessas áreas, né? E para essas empresas e para governo também, para prefeituras, governo, enfim. E também a gente tem muitos benefícios econômicos quando a gente adota o ESG. Os estudos mostram que a cada 10% de investimento em ESG das empresas se retorna 1% a mais de lucro, de lucratividade. A lucratividade da empresa aumenta 1% a cada 10% que ela investe em ESG. Isso é muito interessante, porque o ESG ele vai primar, acima de tudo, pela sustentabilidade do negócio, inclusive economicamente falando. Ou seja, redução de custos, eficiência energética. E como você pode apresentar isso para o seu cliente também, seja ele uma empresa, né? Então, se você tem um cliente que é uma empresa, que você precisa lá instalar algum equipamento, vai colocar uma energia solar naquela empresa, qual que é o benefício para ele, então? Todos. Porque, primeiro, você vai dizer ali para ele que você está contribuindo ali para a eficiência energética dele. Ele, com certeza, nos próximos tempos, vai usar mais energia elétrica. Ele produzindo a sua própria energia elétrica, ele está contribuindo, inclusive, para o sistema, né, brasileiro. Ele está ali injetando também energia ali, ele está deixando de utilizar a energia da rede e, portanto, as energias que são mais poluentes, né? Ele está diminuindo o custo dele. Então, ele tem uma série de benefícios por adotar, né, uma tecnologia, né, por adotar uma tecnologia solar, enfim, mudar sua forma ali de energia. E, por conseguinte, ele está aí também atendendo, né, e ajudando também o planeta, né, na questão ambiental, e, por conseguinte, também atendendo a esses preceitos de ESG. Então, a gente queria bastante, assim, divulgar essa questão e falar que é muito importante as empresas se preocuparem. Vocês já começaram a se preocupar, levar essas questões para a diretoria, para a empresa de vocês, começarem a se adequar, a buscar atender esses requisitos e ver que ele tem muito mais benefícios, né, e não custa absolutamente nada para fazer. Então, assim, você implantar um processo, você implantar o ESG na sua empresa, um processo ESG, ele não custa absolutamente nada. É muito simples de se adotar e, na verdade, só tem benefícios. Diminuição de custo, aumento da lucratividade e ainda, né, um bom apelo de marketing para as empresas. No mais, gente, eu gostaria de novamente convidar vocês a conhecerem a ASEG, Associação Empresarial e Comercial aqui de Goiânia. A gente tem lá um núcleo de consultoria, inclusive, que atende nessa área, né, que vai, visita as empresas e que também faz, né, a análise dos processos da empresa, se elas quiserem se fazer a adequação.
E, além disso, a gente tem bastante networking, né? Tem uma rede grande de contatos, de empresas, e, enfim. E estamos abertos aí para receber todos vocês, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade, eu agradeço bastante. E, né, fico à disposição aí para quem quiser depois conversar e bater um papo. Obrigada.